Louvado seja o nome do Senhor. Um shalom para todos vocês. Vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os versos são os versos 1 até o verso 4. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Louvado seja Deus. Podemos ler? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós te bendizemos por este maravilhoso dia da ressurreição. Nos reunimos aqui nesta manhã para lembrar que a justificação da nossa fé está neste dia, em que o Senhor provou que o Senhor é o único Deus que podia dar sua vida e tomá-la de volta. Nós te agradecemos e pedimos renovar isto em nossos corações. No nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Queria pedir para... Está pronto aí, Túlios? Nós vamos reviver hoje o que a sociedade está vivendo, que é o Dia das Mães, dia dedicado às mães. Parece que a escritura que li não tem nada a ver com o assunto relacionado ao Dia das Mães. E o irmão Brana disse, esta é a mesma escritura que eu estou usando, a escritura que o profeta usou quando pregou a mensagem intitulada Dia das Mães. Mesmo sabendo que hoje se trata de um dia em que as pessoas estão voltadas muito mais para o comércio, ali vendendo flores ou vendendo presentes, mas, de alguma maneira, nós devemos muito a esta figura feminina que é a mãe. Todos nós. Um dia destes, eu recebi no escritório uma moça revoltada com a mãe. Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe... Eu deixei ela falar, que minha mãe faz isso, que minha mãe faz aquilo, e minha mãe... Depois que ela falou bastante da mãe, eu olhei para ela e disse, se não fosse a sua mãe, você não estaria aqui. Aí ela ficou sem graça. Aí ela perdeu a ponta da meada. Eu disse, tudo que você é e tudo que você tem, você deve à sua mãe. A palavra mãe quer dizer aquela que gerou, não é? E ela, todos nós fomos gerados debaixo do coração das nossas mães. Então, a primeira pessoa que recebe o filho nos braços é a mãe, não é?
é a mãe, e eu acho que nós devemos muito, muito às nossas mães. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, disse: tudo que sou, devo à minha mãe. João Wesley, mensageiro da sexta era da igreja, chegou a dizer, o pai era capelão, era pregador, mas ele disse que a fé dele, ele não herdou do pai, herdou da mãe. Mesmo o pai sendo um pregador. Porque a mãe tirava 2 horas por dia, mesmo tendo 17 filhos, tirava 2 horas por dia para ensinar a leitura, ensinar os filhos a ler com a Bíblia. A Bíblia foi a cartilha que ensinou os filhos a ler. Deus concede esta manhã que mães, mulheres que estão afastadas de Deus, que voltem para Ele nesta manhã. O Senhor, então o irmão Brana disse que, ele disse que a palavra mãe quer dizer aquela que gerou, e disse, Deus responsabilizará as mães pela criação dos seus filhos. Como diz a Escritura, a boa mulher e a mãe, o que ela é, seus filhos a chamarão bem-aventurada. Agora, eu quero falar uma coisa aqui, que parece que nós vivemos num período em que as pessoas vão perdendo todo o sentimento, não há mais sentimentos no coração, as pessoas vão ficando como as cidades de concreto, sem sentimento. E eu já ouvi isso de pregadores, de famílias que têm seus pais que não são convertidos, e a família é convertida. Ele é convertido e os pais não são convertidos. Diz, meu pai e minha mãe, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Que sentimento mais pobre. Que sentimento mais pobre. E se tratando de família, mesmo de família abastada ou pobre, sabe que uma mãe é capaz de ficar sem se alimentar para dar aos filhos o alimento? Parece que as pessoas, como disse Paulo, perderam o afeto natural. Quando um filho tem coragem de ver um pai que, parece que é assim, viu, irmão Francisco, que não foi convertido. Será que Israel era um povo convertido quando Deus falou, vou matá-los? Deus iria matar se Israel fosse convertido? Diz para Moisés, sai da frente, eu vou matar esse povo. Será que aquele povo era convertido? Hã? Deus ia propor matar alguém que era convertido? E Moisés se põe na frente e diz, se o Senhor for matá-los, mate a mim primeiro. Parece que há uma diferença muito grande, sabe, na posição, em olhar uma pessoa que não é convertida, mas que tem alguém que é convertido que pode parar na brecha por ela. Se o Senhor for matar, então me mate primeiro. Há um sentimento completamente diferente. Então, sabe por que Deus faz isso? Eu disse isto aqui outro dia. Deus parece que age desse jeito para provocar o ser humano para ver o que ele tem dentro. Deus propositalmente faz coisas para provocar. Eu vou ver que sentimento tem dentro dele.
vou matar. Ele disse, então mate primeiro a mim. Ele mostrou o que ele tinha dentro. E o irmão Branham, como profeta, disse, não foi Moisés que fez aquilo, era o Espírito de Cristo em Moisés. O Espírito de Cristo numa pessoa fará com que ele deseje que todos se salvem. Não desejará ninguém, por pior que ele esteja agindo, que ele se perca. E eu acho isto assim. Então, se Deus levantou um Moisés para interceder por um povo, se Deus levantou um Abraão para interceder por um povo, Deus levantou você para interceder pelo seu povo. Como é que seria o sentimento? Vamos aqui. Como é que seria o sentimento? Olha, se um filho diz, meu pai vai para o inferno, minha mãe vai para o inferno, porque não creu como eu criei, porque não é convertido, isto é o que está dentro do coração dele. Se ele é capaz de fazer isto com alguém que ele trouxe à vida, que ele deixou de comer, que foi para o sol, que trabalhou, que penou, para que ele pudesse hoje estar na posição, e ele, por felicidade, está neste lugar como um crente, e o sentimento não vem ao coração para um reconhecimento de que alguém lutou para que você estivesse aqui, e você não está aqui de outra maneira, não. Alguém teve que passar noite acordada, alguém teve que te dar banho, alguém teve que lavar suas fraldas, alguém teve que cozinhar, alguém teve que se queimar no sol. Então, quando você somar este conjunto de coisas, o final é o que Jesus disse, não há quem tenha dado um copo de água a um pequenino que ficará sem recompensa. Eu acho que haverá uma surpresa muito grande do julgamento. Então eu olho e vejo que todos nós, todos sem exceção, somos desafiados por Deus. Somos desafiados a nos levantar pela nossa casa, pela nossa família. Eu estou falando por um povo que não é digno, como Israel não era, mas havia alguém parado por eles ali. Havia alguém intercedendo por eles, havia alguém que sofria por eles. E isto era o próprio Espírito da graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente nunca deve perder os sentimentos, sabe? Nunca pensar que as pessoas são de serragem. Elas também têm sentimentos. Amém? Vamos dar um pulo aí, Túlio, para o 29, por favor. 29. Você pode dizer, irmão Brana, este é um texto um pouco incomum para a mensagem do Dia das Mães. A mesma escritura que eu li, falando sobre ressurreição. Bem, isso é verdade. Mas você sabe que Deus é incomum. E Ele faz coisas de forma incomum. Eu penso os pensamentos da mãe. Eu tenho uma esta manhã, pela graça de Deus, ela ainda está na terra conosco. E eu fico agradecido pela mãe, eu também estou agradecido pela minha mãe. Você está agradecido pela sua mãe? Se ela já partiu da terra, você deve carregar este sentimento no seu coração, que haverá um dia de ressurreição. Amém? Paulo está dizendo aqui o que é que ele cria segundo as Escrituras. Mas sendo que seria para termos um culto de cura, e que eu voltaria esta vez outra noite, eu pensei que poderíamos pintar um quadro aqui. A mãe é tão formidável, você sabe, a primeira que o recebe nesta vida é sua mãe. Ninguém pode tocá-lo porque você é concebido e ela carrega você sobre o coração dela.
e ela é a primeira a conhecê-lo, é a primeira nesta vida a segurá-lo. Então, quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que tocam em você e enxuga as lágrimas dos teus olhos. É uma pena que a gente faz a mãe da gente chorar. Ela é a primeira a afagá-lo, a amá-lo, a falar suavemente com você. Nesta vida, é sua mãe. Agora, eu penso que não existe honra suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Não há. Não haveria. A mãe é a primeira com a criança. É uma grande responsabilidade sua, aquele filho, o que ele será. Será baseado sobre o modo que aquela mãe inicia aquela criança no caminho que deve trilhar. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial. Eu sei que de um homem nesta cidade, acho que ele está presente agora, ele tem quase a minha idade. Mas eu digo isto não para ferir, eu não digo isto para ferir a mãe, porque ele tem mágoas suficientes, todas as mães. Mas o homem bebe, e ele bebe bastante. E quando ele fica muito bêbado, ele chega em casa, pula na cama com sua mãe e coloca os seus braços ao redor dela. Ele ainda quer se agarrar e tentar ser o nenenzinho da mamãe. Mas existe algo especial no afago de uma mãe. Aquilo parece levar a um lugar diferente que nada mais possa tocar. Isto é, nesta vida, humanamente falando. Você sabe, um homem como Moisés, se eu pudesse atribuir qualquer coisa a seu caráter, isto foi porque ele tinha uma mãe enviada por Deus. Você sabe o que ela fez? Ela orou, Joquebede, ansiava por este bebê. Quando ele nasceu, era ela quem falava suavemente com ele, o abraçava e fez a arca e colocou nos juncos quando seu pobre coração estava partido. Seu único filhinho, a coisa mais de destaque que havia em todo o mundo, como uma mãe gosta de qualquer bebê. Mas ao ver este menino especial, então seu coração sabia que ele havia nascido para um propósito, e então levá-lo e colocá-lo no próprio rio para os crocodilos. Por fé ela fez aquilo, sabendo que Deus era capaz de cuidar dele. Eu acho que as mães precisam confiar seus filhos ao Senhor. E para resumir o amor da mãe, a ação do caráter de sua fé, pois a fé não se apoia sobre areia movediças, do que pode ser visto a sua fé, descansa solenemente sobre a inabalável rocha das eras. Pois pela fé, diz a Escritura, ela fez isto, e pela fé pôde se firmar na rocha onde as ondas estão batendo na base, e olha diretamente na face da morte e sabe que isto será um pouquinho, mas a fé pode olhar através do mar para aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E deixa até mesmo de ouvir as ondas golpeando. Este era o tipo de fé que a mãe de Moisés possuía. Ela ensinou e criou no palácio de Faraó, ensinando-lhe que ele havia nascido para um propósito, que Jeová havia respondido sua oração, e ele não poderia ter tido uma professora melhor. Aquilo foi o que ajudou a moldar o caráter de Moisés. Agora, você sabe, Moisés nasceu, 3 meses foi escondido, depois colocado no rio, e depois a própria mãe foi chamada para alimentá-lo. Amém? E quando foi chamado para alimentá-lo, então ela ficou com aquela criança por tempo e foi ali
a oportunidade que ela teve para passar para Moisés que ele era especial. Eu acho que isso é uma coisa boa para todas as mães aqui, ensinar os seus filhos, dizer a eles o quanto eles são especiais. Quando você xinga um menino, diz que ele não presta, que ele é burro, que ele é um mau caráter, eu acho que isso você está dizendo que ele é especial para o mal. Deveríamos ter mais equilíbrio naquilo que nós fazemos. Amém? Então, ao olhar esses quadros assim, a gente começa a pensar no quão especial não é esse dia, é uma mãe. Não adianta apenas fazermos um sermão aqui para reconhecimento do dia, mas o quão especial é uma mãe. Eu tenho uma mãe. Eu sou o que sou porque ela me ensinou a ser. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 5 meses de idade. Eu vi a minha mãe dobrar seus joelhos para resolver todos os problemas que apareceram na vida da família. Todas as dificuldades eram resolvidas com oração. Não era, é até hoje. Então, isto me ensinou desde pequeno, quando me vêm problemas, quando me vêm desafios, quando me vêm as batalhas da vida, a orar. Eu sei que é na oração que está a resposta, mas aprendi isto na vida prática da minha mãe, na vida diária. Quinta-feira à noite eu cantei um hino aqui, Ó quão cego andei. Engraçado. Antes de passar a palavra para mim, o irmão Léo cantou Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, que lá na igreja de Goiânia, onde minha mãe congrega, quando vão cantar esse hino, o próprio líder de canto disse, vamos cantar o hino da irmã Nair, que é o hino que ela ama. E o irmão Léo cantou. Mas naquela manhã da quinta-feira, ela foi despertada em casa, ela estava dormindo e acordou com a minha voz dentro de casa. Ela acordou com a minha voz dentro de casa, cantando o mais forte que eu podia. E ela disse, César não me falou nada que viria para cá? Ele está aqui em casa. E aí viu que tinha acordado. E ela acordou com a minha voz cantando o hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ó quão cego andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. E aquilo a despertou. E ela disse, eu tive um momento de oração, César, tão gostoso com Deus, de tanta fé, de tanto virtude. E ela, quando cheguei aqui na igreja, que ia subir para o púlpito, o telefone tocou, era minha mãe. Disse, estou aqui assistindo o culto. Então, é assim, você sabe que é bom ter uma mãe que ora? Você sai para a escola, ela carrega você na oração. Você vai para o trabalho, ela está orando por você. Você se casa, ela está orando pelo seu casamento. Você tem um problema, ela está junto com você. A você que tem uma mãe, eu quero te dizer, você é feliz. Coisa boa, que sentimento bonito. Eu às vezes brinco com sogra, mas o irmão Fernando tem um amor muito especial pela irmã Amável. E ele me procurou assim, apreensivo, porque ela estava na UTI. Estava desde terça-feira internada, segunda-feira, né, irmão Fernando? Internada na UTI com um problema. Quarta-feira? Não, é quarta-feira. E estava com um problema respiratório sério lá, internada, e aquele sentimento. E quando chegou no culto, que eu disse, vamos orar pelos enfermos. Se você quer interceder por alguém, ele se pôs em pé. Quando terminou o culto,
Eu falei, e aí? Ele disse, o quadro é o mesmo, pastor, desde ontem. Eu falei, é o mesmo? Não, era o mesmo, porque nós já oramos. E quando foi ontem, ela não saiu da UTI, ontem ela foi para casa já, louvado seja o nome do Senhor. O que é o coração de uma mãe? No nosso culto, sexta-feira, em Recife, quando terminei o culto, uma mãe veio ao escritório. Há alguns meses atrás, ela tinha vindo ali e dito para mim, pastor, eu não sei o que fazer, minha filha está com depressão, não só chora, não sai de casa, não sai do quarto, não quer nada, deprimida, acabada, e ela perdeu o emprego, está numa situação horrível. E ali mesmo no escritório, antes que aquela mãe saísse, eu disse, vamos orar? Uma oração simples, daquela irmã Aline, que a senhora fez pela sua filha. Ela nunca vai entender aqui nesta vida que foi aquela oração que a tirou daquele quadro, por causa do sentimento de uma mãe. E aquela mãe disse, esta é a situação, pastor, olha, minha filha assim, e eu disse, vamos orar. Disse, Deus, afasta esta depressão desta moça e dê a ela um emprego, faça ela feliz. Isto foi há alguns meses, agora, depois do culto, na sexta-feira, a irmã voltou no escritório para me falar de outros problemas, e ela veio e disse, pastor, queria só lembrar que aquela oração foi respondida. A depressão deixou minha filha e ela está empregada, feliz. O sentimento de uma mãe, é o sentimento de uma mãe. Irmã Isabel, seus filhos, sabe o que é que tem guardado, protegido? Este sentimento. Ninguém sabe explicar, ninguém pode dizer. Então, eu aprendi com a minha mãe a resolver as batalhas da minha vida com oração. Minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher que tem um caráter resumido, um caráter definido, e soube confiar em Deus. E tem vencido e continuará vencendo. É uma pena, não é, que os dias vão passando e a gente vê as coisas se encurtando aqui na terra. Mas é assim. Amém? Então, dedico também hoje um pedacinho deste dia à minha velha mãe. Amém? 47, Túlio. 47. Eu não vou ler todo, porque senão é muito longo. Quando eu estava assistindo o filme Os 10 Mandamentos, de Cecil DeMillis, uma pequena lembrança ficou saliente para mim. Se muitos de vocês que o viram, foi quando a filha de Faraó, após ter descoberto que Moisés era um hebreu, e ele havia decidido morar com o seu povo, e ali estava assentado sua outrora mãe bonita, e ali estava a sua mãe verdadeira, com cabelos grisalhos e sua face enrugada, assentada em uma velha poltrona, uma mãe típica. A filha de Faraó entrou e disse, sou filho de quem, afinal de contas, perguntou Moisés, desta mulher rica ou desta mulher pobre? Vocês assistiram o filme Os 10 Mandamentos? Lembram desta passagem? Ele pergunta, afinal de contas, eu sou filho de quem? Desta filha de Faraó ou desta velha mulher hebreia? E quando foi trazido à luz Joquebede,
era sua verdadeira mãe. A filha de Faraó, com sua pintura e assim por diante, toda arrumada, ela disse: mas veja, ele pode ser seu filho. Mas ela disse: eu lhe dou riquezas, eu lhe dei o esplendor, eu coloquei o Egito ao alcance dele. Você não poderia ter lhe dado senão buracos de lama para ser um amassador de barro. Mas a velha grisalha mãe disse: mas eu lhe dei a vida. Eu lhe dei a vida. Você deu apenas riquezas, honras, mas eu lhe dei a vida. Vamos aplaudir as mães, que Deus nos deu a oportunidade, que elas nos dessem a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Às vezes as pessoas me dizem, sempre em minhas campanhas, que estou constantemente pregando sobre a ressurreição. Eu li um texto esta manhã, no capítulo 15, verso 4 de 1 Coríntios, sobre a ressurreição. Mas veja você, a maneira que eles colocam a mãe hoje é um jarro de flores colocado ao lado de uma velha senhora que está velha e não pode se assentar, talvez fraca, cabelos grisalhos, enrugadas, assentada em uma poltrona. Isto é perfeitamente verdade, mas eu quero tomar o meu tema e lhes pintar outro quadro do que é uma mãe. Alguém disse: você... cadê Túlio? Pulou tudo aqui, viu? Alguém disse: você prega... Cadê Túlio? Sumiu. Do que é uma mãe. Alguém disse: você prega muito sobre a ressurreição. Quase toda a mensagem tem que ser algo sobre a ressurreição. Claro, é o lugar de descanso primordial do Evangelho. Não importa o que ele fez, se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isto foi em vão. Isto, para mim, prova que ele era Deus, prova cada reivindicação que ele fez à ressurreição. E é também o lugar de descanso da alma, é o ponto de partida, é a coroação do nosso consolo. E quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, isto nos coloca com a armadura do Evangelho na frente da batalha, para tomar o lugar para lutarmos, pois sabemos que ele disse: aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á novamente. E eu penso que é a grande coroação do Evangelho completo, é a ressurreição e suas promessas divinas, e o consolo que ela dá àqueles que estão confiando nisto, pois ela promete a grande união de nosso ajuntamento novamente. Amém? Na última Páscoa, quando eu estava pregando sobre as 5 coisas, vivendo, ele me amou, me salvou. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou os meus pecados para longe. Porém, ressuscitado, ele justificou livremente para sempre. Este é o dia para mim, aquele grande dia dos dias. E ver o que isto significará para todos nós na ressurreição, quando trabalhamos e esperamos por aquele bonito dia dos dias. E aquele dia será esse, que dia será esse? Que ocasião será esta quando olharmos para as faces daqueles que nós tanto amamos? Isto nos dá a promessa que um dia estas velhas, débeis, fracas, grisalhas, esgotadas mães serão transformadas. Não somente a mãe se assentará ali, ela mesma, mas toda a família com ela. A ressurreição promete isso. Não haverá mais funeral. Não mais tapinha no rosto de um bebê que fica com como um pedaço de pedra, onde o agente funerário embalsamou e colocou para fora e pôs cosméticos e assim por diante, para parecer natural. Isso nunca mais será necessário novamente. Então eu penso, quando nós os virmos de pé no além, nossos amados, nossas mães, nossos parentes, todos os nossos amigos
e vê-los em seus corpos imortais, seus corpos celestiais, observando o seu caráter, vendo como eles se conduzem. Vocês parem, deixa eu terminar de ler, porque você vai puxando e eu fico correndo atrás de vocês. Com aquele doçor e mansidão, sem mais nervosismos ou frustrações. Vê-los então de pé na semelhança do Senhor Jesus, aquele será um dia maravilhoso. E cada um de nós, em nossas mentes, está antecipando e ansiando por aquela hora de consolação. Quando os encontraremos? Cada um está pensando nos seus queridos, talvez sua mãe que partiu. Que dia será quando você a encontrar novamente? E para o papai, e para o irmão, e todos os amados, que dia será? Estou pensando também neste momento, estou pensando na minha família. Você está pensando na sua? O que significa aquele dia para mim? Estou pensando naquela manhã da ressurreição. Talvez a primeira que chegará a mim será a minha pequena Sharon, a filhinha dele que morreu com 8 meses de idade. Não, ela não estará tremendo. Aquele diabo não pode entrar naquele lugar. Nenhuma meningite pode entrar naquela terra. Ela não estará balançando a mão, dando adeus para mim. Aqueles pequenos olhos azuis estarão dançando quando ela estender seus braços e gritar: papai. Eu estarei feliz em vê-la, em saber que ela nunca morrerá novamente, em saber que tudo isto acabou. Esta é a razão pela qual eu prego a ressurreição. Então verei sua mãe, a mãe do Ilquias. Eu tenho muitas lembranças quanto a isto. Recordo quando eu estava levando, ou o senhor Combes aqui em cima estava levando o último passeio. Eu estava seguindo em um carro, enquanto descíamos a rua, e o Billy Paul, com 18 meses de idade, quando a trouxeram à rua, a mulher dele, acometida de tuberculose, numa maca, deitada, e chorava, e olhava para o seu bebê. Porém, não podia se aproximar dele. Então, na estrada, o agente veio e desceu a rua. Mamãe aqui estava cuidando daquele menino naquela época, a mãe do irmão Brana. E ele estava de pé no jardim, vestido com um calçãozinho, um bonezinho vermelho colocado de lado em sua cabeça. E quando aquela mãe passou deitada naquele carro, numa maca, através da ambulância, me observando, quando ela viu o seu bebê de pé, com 18 meses ali no jardim, sabendo que estava dando o seu passeio final, ela se levantou da maca e gritou: estendeu sua mão esquelética para abraçar seu bebê no jardim, porém não podia segurá-lo.
Oh, será uma alegria vê-la naquele dia. Não, ela não terá mãos esqueléticas. Nem mesmo aquela face pálida estará decaída, mas ela colocará seu pé com a beleza, se colocará de pé com a beleza celestial, como uma rainha no céu, e de uma mãe, e seus olhos negros, tão negros como as asas de um corvo, estarão dançando de regozijo. Ela não estará toda inclinada, onde aquele diabo de tuberculose nunca entrará naquela terra, mas imortal se colocará na semelhança dele. Eu suponho, então, que o próximo a vir a encontrar-se comigo será Edvard, o qual chamamos de Ramp, como apelido. Ele foi o primeiro da grande corrente de 9 elos da família Brana. Ele foi o primeiro elo a romper, aquele que era depois de mim, na idade. Quando eu pegar em sua mão, tenho certeza que teremos muitas coisas sobre a qual falar da juventude. Porque éramos amigos íntimos, éramos inseparáveis. Ele me deixava usar seu terno e coisas assim, como verdadeiros irmãos faziam. Será um prazer vê-lo novamente. Agora, quando eu leio isso, veja o sentimento, a convicção, a maneira como o profeta via esses quadros, ele tratando de um irmão dele que morreu antes que ele se convertesse. Este Edvard tinha morrido, o irmão Brana era um jovem, nem mesmo conhecia o Evangelho. E ele partiu para o Senhor. E aqui, quando o irmão Brana fala sobre o dia final da ressurreição, disse, quando eu encontrá-lo, você se pergunta, mas como é que ele vai encontrá-lo se nem cristão ele era? Ele nem mesmo tinha se convertido. Como o irmão Brana podia dizer que esperava encontrá-lo do outro lado? E o irmão Brana vem ainda e disse, nós vamos lembrar de muitas coisas, e ele vem e cita uma coisa que talvez pode passar desapercebido. Ele disse, ele me deixava usar os seus ternos. Você sabe o que é isso? Isto é São Mateus 25. Naquele dia, Jesus dirá, eu estava nu e me vestiste. E ele vai dizer, quando foi que eu te vesti? Disse, quando você fez isto para este. Você não sabe porque você nasceu na família que você nasceu. E porque tantas pessoas na vida te encontraram e foram boas para você. Você não sabe a recompensa que Deus dará a elas no final. Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. Portanto, isto faz a gente criar um sentimento de respeito, respeitar as pessoas. Ou você pode se dar mal no final também. Vamos lá. Eu ouvirei dizer algo assim, você recebeu o meu recado? Ele escreveu para o Billy, você estava trabalhando em uma fazenda de gado, na época da minha partida da terra, mas no hospital eu lhe mandei um recado, diga a Billy que tudo vai estar bem. Eu estarei feliz em dizer, sim, eu recebi seu recado lá no campo. Então, suponho, logo virá meu pai, ele foi o seguinte elo a partir... Não, acho que foi Charles, o próximo elo, um irmão mais novo. Ele sofreu um acidente automobilístico quando era apenas um menino, ele sempre arrastava uma perna quando andava. Mas você sabe, quando eu o vir, ele não estará arrastando aquela perna,
estará tudo terminado, tudo estará no esplendor da juventude. Ele me dirá algo assim enquanto sorrir. Ele dirá: sim, Billy, não existe acidentes aqui em cima. Não é maravilhoso? Eu recordo da noite antes de ser levado no acidente automobilístico, você conversou comigo de pé na pequena arcada de nossa pequena casa humilde. E eu vejo o teto dela nesse momento. Você falou comigo sobre o Senhor algumas horas antes de ir. Você estava no púlpito pregando quando eu parti. Então virá papai, eu posso vê-lo, embora ele tenha me dado muitas surras severas, exatamente o que eu precisava, mas eu verei aquele monte ondulado de cabelos negros, mais brilhantes do que nunca naquele dia. Ele olhará para mim e dirá: meu filho, você sabe, o papai nunca mais se levantará desta mesa aqui com fome. Preste atenção, para deixar seus filhos comer, pois aqui nós temos o suficiente e nunca nos faltará. Espera aí. De quem o irmão Branham está falando? Do pai. Quem foi o pai? Um cachaceiro. Ora, mas não era um crente, como ele disse que ele estará lá. Um cachaceiro. Um cachaceiro que não tinha muito para dar para 9 filhos e que às vezes precisava de levantar da mesa com fome para deixar os filhos comer. Mas naquele dia, Jesus voltará e dirá: eu estava com fome e você me deu de comer. Ele dirá: Senhor, quando foi que te demos de comer? Se quando você fez a um desses pequeninos. Você sabe o que é fazer alguma coisa por um filho de Deus? Você acha que Deus se esqueceu? Ele disse: aqui nós nunca mais precisaremos disso. De vê-lo quando trabalhava por 50, 60 e 75 centavos por dia. Então se levantar da mesa para que as crianças pudessem comer e voltava a trabalhar novamente. Ele trabalhava tanto que o sol queimava a sua camisa em suas costas e para despregar, mamãe cortava com uma tesoura. Eu posso ouvi-lo dizer algo assim: Billy, você recorda daquela noite que você e o irmão Jorge foram orar por mim quando eu estava partindo? Sabe, eu disse à mamãe, preste atenção, que haviam 2 anjos brancos de pé junto à cama e um anjo vermelho aos pés. E o anjo vermelho estava tentando me pegar, mas o anjo branco ficou no meio e eles finalmente me levaram para casa. O pai morrendo. E o irmão Branham, um profeta, um vidente, viu quando 2 anjos do Senhor pousaram à cabeceira da cama e viu quando o diabo chegou para acorrentá-lo e levá-lo. Mas antes que o diabo pudesse tocá-lo, os anjos do Senhor tomaram a sua alma e levaram para casa. E então o próximo duelo que partiu foi Howard. E eu verei Howard, como andávamos juntos pelos lugares onde íamos em todas as partes, chamado para ser um ministro, grande responsabilidade, mas seus associados o retiveram. E a última conversa que tive com ele, ele disse: Billy, quando eu partir, e eu vi partir por uma visão, cerca de 4 anos antes dele ir embora, eu disse que eu vi papai marcar sua sepultura e dizer que ele era o próximo. Ele disse: há uma coisa que eu quero que você faça por mim, Billy. Eu disse: eu me atrapalhei em minha vida, tenho sido casado e tudo mais. Então casou-se, largou da mulher, teve uma vida desastrosa.
Eu não sei o que aconteceu. Eu disse: você crê no senhor Howard? Ele disse: com tudo que há em mim, eu creio nele. Dentro de mais ou menos 2 ou 3 dias antes dele partir, ele fez as pazes com Deus, com o irmão Neville e outros, e ele disse: há uma coisa que eu quero que você faça. Quando eu partir, Billy, peça-lhe para cantar para mim. Ele compreenderá e dirá: está bem. Só Deus compreende as nossas vidas. Eu creio, antes de apertar a mão de Howard, que eu o ouvirei parar e olhar para mim e dizer: Billy, ele me compreendeu. Após ele virá o irmão e começa a citar nomes de irmãos. Quando a luz começar a espalhar, nós conheceremos como somos conhecidos. Nós compreenderemos, nós nos lembraremos dos conhecidos nossos e aqueles que estiverem ali. E muitos haverá. Haverá muitos ali que nem mesmo pensavam que estariam ali. Pois você sabe, é naquele tempo que eu creio, o pão que lançamos sobre as águas turbulentas voltará a nós naquele dia. É naquele dia que aqueles que fizeram boas ações para os filhos. Portanto, eu quero dizer assim: você pense na sua esposa, no seu marido, sabe, com quem você viveu, nos seus filhos, que talvez eles não foram predestinados, este é o termo, para fazerem parte da noiva, mas eles estavam predestinados para viver com você. E por, de alguma maneira, fazer alguma coisa por você. E Deus, através de você, e por causa que eles fizeram por você, fará por eles naquele dia. Eu acho que este é um momento de consolo. Amém? Amém. Aleluia. Veja, eu creio que o pão que temos lançado sobre as humanas águas turbulentas voltará naquele dia. Quando virmos os efeitos de nosso testemunho nas pessoas que não compreendemos suas ações em relação a isto, provavelmente estarão ali. Que dia será aquele? Então, as sementes que semeamos, nem mesmo pensando no que elas fariam, mas aqui estarão elas. Eles trouxeram os frutos preciosos e nós os veremos naquele dia. Escutem bem, os entes queridos, teimosos e os parentes estarão lá. Semearam sem saber que estavam semeando, quando fizeram coisas por um membro da noiva de Cristo, por um filho de Deus. Haverá uma colheita do outro lado. Cuidado com o que você semeia. Olha a expressão, volta para mim, Túlio, um parágrafo. Volta o parágrafo 83, por favor. E então as sementes que semeamos, nem mesmo pensando no que elas fariam, mas aqui estão elas. Elas trouxeram frutos preciosos e nós os veremos naquele dia. Os quem? Entes queridos, teimosos e os parentes. Eu penso nos milhares que vi se converterem, sim, nos milhões agora em ação. O que era o ministério deles? Isto levará mais do que uma ressurreição. Isto levará uma eternidade para ir ao redor, apertando as mãos e descobrindo coisas que não conheço agora. Lá estarão aquelas velhas mães de cabelos grisalhos, pelas quais vocês estão usando flores brancas hoje.
que verão vocês e elas serão lindas, não representadas por um vaso de flores ou alguma foto de uma pessoa velha e grisada, ali não uma tumba, não, mas na semelhança e beleza da ressurreição, elas estarão à semelhança de Cristo, seus corpos celestiais, jovens e lindas para sempre. Claro, esse é o descanso, esse é o dia das mães pelo qual espero. Esta é a coroação, não um cravo branco na lapela, mas a coroação da alma, pois Deus a transformou. Eu penso na minha velha mãe, velha e fraca, tremendo com paralisia. Ela não estará fazendo isso naquele dia, será diferente. E aquela grande luz começa a se espalhar, e enquanto começamos a olhar ao redor, e o grande círculo vai ficando maior e maior e maior e maior, e tudo simplesmente refletindo a aproximação de Jesus. E após algum tempo, como disse o hino, e por fim verei Jesus. Ele estará esperando por mim. Jesus, tão bom e fiel, em seu lindo trono ele dará boas-vindas ao lar, após este dia terminar. E quando o virmos, e não estaremos como somos agora, nós saberemos como amá-lo mais. Nós não recuaremos com um pouquinho de medo, porque nós seremos como ele. Bem, ele será mais parente para nós do que ele é agora. Nós o compreenderemos melhor, porque estamos tão distante nestes corpos mortais, e então teremos um corpo como o seu corpo glorioso. Nós saberemos como adorá-lo, e quando virmos o que a presença do seu ser tem feito por nós, nos mudado, o velho tornou-se jovem, e todos os deformados endireitados, nós compreenderemos então, porque seu poder nos curou. As dúvidas que estão em nossas mentes, como pode ele fazer isto e aquilo? De modo algum, misteriosamente, todas elas desaparecerão. E nós, os que formos atados ao fundo de nossas mentes, será isto? Como poderia ser isto? De que modo ou de outro, dados majestosos simplesmente desvendarão, desembaraçarão aqueles nós, e tudo desaparecerá, transformando-se numa grande coroa de amor. Então nós o veremos, então nós seremos como ele, então nós o adoraremos, então nós veremos a mãe como Deus a quer. A mãe não estaria completa ali sem sua família. A mãe não estaria completa ali, feliz, sem... Estaria, irmã Lúcia? Não. Estaria, irmã Zéza? Não. Irmã Marli estaria feliz se a sua família não estivesse ali? Deus colocou cada um de vocês para parar por aqueles que ainda não são convertidos. E mesmo que a ira de Deus disse, vou matá-los, você disse, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu disse, repito, vou dizer novamente. Pode parecer estranho quanto pareça. Quando um Elias não intercedeu, e alguém disse, se você é homem de Deus, desça dessa montanha. Disse, se eu sou homem de Deus, então o fogo vai descer e vai te consumir. Quando Elias disse, Senhor, mostra que eu sou teu servo, e que o Senhor é meu Deus, que o fogo consuma esse altar, ele desembainhou a espada e matou 400 profetas, 450 profetas de Baal. Quando não há alguém que pare por você, ou quando você não para por alguém, a morte está na porta daquela pessoa.
Deus nos colocou aqui para parar na brecha. Eu disse, esta semana, eu entendo, porque até muitas pessoas já se levantaram contra mim. Estão bem, estão vivas, continuam adiante, porque eu sou incapaz de pedir que Deus castigue aquela pessoa. Eu estou de pé dizendo que o Senhor seja misericordioso. Nunca desejei lá no fundo do meu coração que o mal atingisse alguém. A coisa que mais amo é ver Deus fazer um banquete, uma mesa bonita e chamar meus adversários para ver. Veja aí, é o Salmo 23. Esta sempre foi minha oração na hora dos problemas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então eu estou dizendo isso, nunca se ponha contra ninguém. Se ponha na brecha e diga, sê misericordioso, Senhor, com os seus parentes, com os seus amigos, com as pessoas que convivem com você, até aquelas que te fazem mal. Nunca suje o seu coração para pedir a morte de ninguém, ou o mal sobre alguém. Deixa eu terminar. Porque no momento de mais satisfação de toda a sua vida, a mãe não seria completa ali sem sua família. Porque no momento de maior satisfação de toda a sua vida, é ver os filhos ao redor da mesa. Mas é bom mesmo, viu? Todos com saúdes e felizes, e vê-los desejar o café, ou seja, o que a mãe esteja fazendo, ver seus filhos todos em casa, hein? Faz a mesa, põe ali, um vem ali, quando pequenininho, então, pega a colherzinha, quando está começando a comer, passa na cara, e lambuza, e a mãe dá risada, e diz, olha, eu tenho uma filha que tem um filhozinho, mas é boba, todo dia ela faz um monte de foto e de vídeo e manda, qualquer coisa que o menino faz, comeu uma manga hoje, olha como é que ele está comendo, olha, outra hora pegou a bolo, passou na cara, e outros fazem até coisa pior, né? Vai no berço, não sei se o Kias está lembrado aí das coisas dele, não é? E aí o nego faz essas coisas todas e se esquece, e a gente morre de dar risada, não é? De ver filhos assim, quando eles estão nesta fase. Este é o maior prazer, é nos encontrar do outro lado, quando nos assentarmos ao redor da mesa. A mãe e sua família, hein? E quando nos assentarmos como irmãos e irmãs do outro lado, e você feliz ao lado da sua família, e dizer, Deus foi bom para você, te chamou para que você estivesse aqui, para ajudar a que todos os outros, tantos outros, pudessem entrar para a vida. Talvez você não entenda isso aqui deste outro lado. Tudo o que desejamos é que os nossos estejam assentados aqui, para que eles também possam interceder por outros. Não é? Eu não gostaria de faltar naquela festa. Eu não gostaria que você não estivesse lá. Seria triste demais saber que você não estaria lá. Mas eu estava dizendo, havia uma mãe aqui da igreja que tinha, e ela estava conversando comigo, desejava muito deixar uma herança para os filhos, uma casa, um bem, para que os filhos estivessem amparados. Depois ela entendeu que a maior herança que ela podia deixar para os filhos era o testemunho. Não tem quem possa destruir. Deixe o seu testemunho de uma mulher limpa, honesta, trabalhadora, sabe, responsável, de fé, amorosa, que deu sua vida para os seus filhos. E na eternidade, isto ainda continuará falando lá. Agora, não deixe de estar presente, não esteja falhando em estar presente naquele dia, que a grande corrente de sua família possa ser encaixada elo por elo, que cada raio da roda esteja lá. Então, quando nos assentamos com nossas famílias e grupos, através das abóbadas da eternidade, que dia será aquele?
então nós compreenderemos. Foi ele quem prometeu isto em Apocalipse capítulo 1, onde disse: uma espada afiada de 2 gumes saiu da sua boca. Ela foi chamada a palavra de Deus, e foi através daqueles mesmos lábios que disse: eu sou aquele que está vivo, que estive morto e estou vivo para sempre. Daqueles mesmos lábios, em São João 6,30 diz que nada perderei, mas eu o levantarei nos últimos dias. Foi ele quem fez a promessa, e aqueles mesmos lábios preciosos, ele é aquele quem nos salva, quem nos cura, quem nos redimiu e quem nos ressuscitará no último dia. Amém? Se você é aquele pequeno elo fraco que tem separado desta grande união familiar naquele dia, que o Deus dos céus, nesta manhã, de alguma forma, numa maneira misteriosa, possa desembaraçar aqueles pequenos nós que estão atados na sua mente e lhe revelar o amor que Ele tem por você. E que você possa vir docilmente servi-lo. Enquanto pensamos nestas coisas, vamos orar. Vamos orar. Aqui tem uma pessoa que trouxe uma lista de nomes. Por certo, ela está representando cada uma dessas pessoas. Ela diz assim: orações por causas especiais da família. Aí bota o nome: Aparecida, Anunciada, Lúcia, não sei mais quem, vem descendo. Aí passa para o outro lado, e depois ela termina dizendo: Feliz Dia das Mães. Uma lista enorme, que por certo está no coração dela. Orar e representar estas pessoas. Vamos fechar nossos olhos. Será que aqui nesta manhã, talvez você se encontre como o elo perdido da sua casa? Se você não estivesse ali, sua mãe não estaria feliz, seu pai, sua mulher, seu marido não seria feliz. A minha primeira esposa partiu. O Ilquias está sentado ali atrás. Aqui nesta manhã, o meu único filho do primeiro casamento. Que ele seja este elo para representar os outros 3 irmãos que não estão aqui. Minha filha mais velha está lá na Bolívia hoje, naquela região, viajando com o esposo. Mas de lá de onde estava, lembrou de mandar uma mensagem do Dia das Mães para a Janete, que ajudou a terminar de criá-la. A mãe se foi para o outro lado. Dia 28 do mês passado, completou 40 ou 23 anos que ela passou para o outro lado. E depois que ela se foi, a Rebeca
estava extremamente deprimida, triste, porque era uma adolescente e estava dando trabalho para a mãe, respondendo, natureza dura, forte. E dormiu. E Deus permitiu que ela tivesse um sonho com a mãe que havia partido. Quando ela viu a mãe, ela disse: mãe, eu me arrependo tanto. Eu fui tão rebelde. Eu não deveria ter falado ou feito as coisas que eu estava fazendo com a senhora. Aquela mãe tinha palavras para dizer a uma filha adolescente: não, minha filha, aqui na vida é assim, não se preocupe, está tudo bem. Não há nenhum ressentimento, nenhuma mágoa que uma mãe possa levar de seus filhos. A mãe a consolou e disse: está bem, minha filha, está bem. Não se preocupe, porque tudo está bem. Filhos, está bem que você compre flores para sua mãe e escreva algumas palavras bonitas, mas tudo o que ela quer é que você seja feliz aqui nesta vida. E se você pensar de dar um presente para sua mãe, dê a ela a demonstração que você a ama, a respeita e que você é grato por ela ter te trazido à existência. Isto é tudo que uma mãe quer de um filho. E você, marido, que tem sido grosseiro com a mãe dos teus filhos, eu tenho certeza que mesmo assim, você pode ser este elo fraco. Se junte a ela agora. Fortaleça o elo da família. Eu chamo e convido a todos nesta manhã. Não perca o dia da ressurreição. Porque haverá aqueles a quem ele dirá: eu estava com fome e você não me deu de comer. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós. Você tem coragem de negar uma roupa, um calçado, um afeto para a sua própria esposa, para seus próprios filhos? Você não pode esperar entrar ali do outro lado. Mas quem sabe nesta manhã há algum coração que se arrepende dos seus atos, das suas palavras e das suas ações, numa mensagem tão simples, mas de uma profundidade tão grande. Quem sabe alguém arrepende-se de seus pecados e gostaria de dizer: Deus, eu quero ter uma chance para viver feliz com a minha família do outro lado. Eu não tenho sido filho, eu não tenho sido marido, eu não tenho sido a esposa, eu não tenho sido o irmão que eu precisava ser. Mas eu estou aqui.
teria alguma mão que se levantaria e gostaria de pedir para Deus que Ele te fizesse ser um elo forte na sua família. Que você possa ser a porta de entrada para a glória, a porta das bênçãos, a porta do perdão, a porta do amor, a porta da felicidade. E através de você, muitas bênçãos alcancem a muitas pessoas. Nunca tenha um coração impenitente, duro, cheio apenas de religião. Deixa o amor de Deus tomar conta da sua vida. Então, assim, nesta manhã, Senhor, quando levantamos as nossas mãos aqui, pedimos, dá-nos a chance de sermos este elo para a nossa casa. E que através de nós as pessoas não sejam condenadas, mas salvas, ajudadas, transformadas. E muitos que nem esperam estar ali, possam estar ali por causa das nossas vidas. É assim que nós oramos nesta manhã. É assim que nós pedimos a bênção do Senhor sobre todas as famílias. É assim que eu oro e peço, abençoe as mães que estão aqui através da nação. E mesmo as que não estão aqui, que são mães dos nossos irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre as famílias. Abençoe a todas, até aquelas que já partiram para a eternidade, que estão lá esperando a nossa chegada. Abençoe-nos nesta jornada para terminarmos aqui com sucesso essa jornada, Senhor. Enquanto nos entregamos e oferecemos esta oração, esta irmã que pediu por todos estes nomes, o Senhor conhece a cada uma. Ajude a cada uma. É o sentimento do coração desta pessoa, no nome de Jesus. Irmã Wanda pede pela saúde de sua vizinha, irmã Maria da Penha por sua saúde, irmã Nazaré por sua saúde, Perpétua por sua saúde. Jardinã agradece pela visita dos diáconos, Ferdinand, né? Em sua casa. Irmã Roseane agradece por mais um ano de vida do irmão Aderlon. Deus te abençoe, irmão Aderlon. A irmã Maria das Graças agradece pelas bênçãos. A irmã Rejane, em favor de sua irmã, irá submeter-se a uma cirurgia. A irmã Adeilto e a irmã Rejane agradece pelos 2 anos de vida do seu filho Abraão. Irmã Isabel agradece por ter recebido a dádiva de ser mãe e pede a Deus que continue abençoando e aperfeiçoando a cada dia para que possa ser melhor mãe. Parabéns a todas as mães. E o irmão José Ribeiro agradece a Deus por um milagre realizado em sua vida, lá em Souza. Irmão Nelson pede por sua família, lá em Messejana, em favor de um amigo. E Rubenilda pede por sua família, lá em Souza. Vamos orar. Queria que você orasse. Queria que você levantasse a sua voz e orasse. Eu estou esperando você começar a orar. Todos esses nomes que foram colocados aqui, Senhor. Todas essas pessoas carregam dentro do coração um sentimento. E tudo o que nós te pedimos é que o Senhor ajude estas pessoas em todas as necessidades. Eu vi o nome de tantas mães aqui pedindo para a saúde. E eu oro, Senhor, dê saúde a estas mães. Que o espírito de doença, de enfermidade e de morte seja afastado da vida destas pessoas. Que a bênção do nome de Jesus, que é vida,
traga uma renovação para os corpos, resolva os problemas, ajude a cada um em suas necessidades. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Ajude estas minhas irmãs que são mães, serem verdadeiras mães para os seus filhos, a usarem o tempo para ensinarem o que é bom para eles. Assim nos despedimos, agradecidos por esta manhã. Guarda-nos em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. A todos vocês, Deus vos guarde pelo seu poder. Louvado seja Deus. Vamos lembrar do nosso culto terça-feira à noite aqui na oração. Até lá, se o Senhor permitir. Deus abençoe a cada um. Tenha uma semana maravilhosa. Aleluia. Lembrando que às 6 horas teremos culto aqui às 6 horas da noite. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Tua fidelidade é grande. Aleluia. Deus tem sido fiel. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu. Nada é como tu. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Então sai cantando. Tua fidelidade nunca falhou conosco. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua